Então, tem duas coisas importantes. Tem muita empresa que tem procurado a gente falando, Cris, vamos fazer um programa de aceleração de carreira para mulheres, né? Mulheres e suas interseccionalidades, mulher branca, negra, né, do grupo LGBTQIA+. Eu falo, vamos, mas a gente também precisa conversar com os homens. Porque senão o que acontece? Existe um outro viés que se chama viés de comportamento. O que é esperado da mulher? Que ela fale baixinho, que ela tenha um posicionamento mais neutro. Aquela mulher que vira e fala assim, eu não acabei de falar ainda, ela vai ser super mal vista pelo aquele grupo. Né? Então, se ela faz igual ao homem, que é um comportamento natural dentro da organização, um interrompe o outro e tal, se ela faz isso, em vez dela ser vista como, nossa, como ela lidera igual, né? Os homens são muito vistos como assertivos, ele é assertivo na fala. Quando uma mulher é assertiva, muitas vezes ela é vista como agressiva ou como mandona. Ou eles viram e falam assim, nossa, você é igual a gente, você podia até vestir uma calça jeans, né? Você é igualzinho a gente. Ele está querendo trazer esse elogio para dizer o seguinte, você se comporta da mesma forma que a gente. Só que acontece, quando na minha tese lá do mestrado, eu falei exatamente isso. A mulher, ela fica numa linha que ela é assim, se ela lidera de uma forma feminina, ela é vista como frágil, que não vai conseguir liderar as pessoas porque eles não vão escutar, não vão fazer o que ela quer. Se ela lidera de uma forma masculina, ela é vista como agressiva, mandona, que não está sabendo liderar aqui. Então, ela fica numa corda bamba, né? Se eu for para cá, eu sou frágil. Se eu for para cá, eu também não estou dentro do comportamento que é esperado meu. Então, a gente vai ter que não só fazer um trabalho com elas, delas acreditarem que elas são capazes e sim se posicionarem, passarem a falar, mas eu vou precisar conversar com esses homens, porque ela vai vir muito fortalecida. Ela vai vir muito se posicionando. E se eu não trabalho esse homem, ela vai cair no viés de comportamento e ela também não vai conseguir crescer. Então, a gente fala, vamos fazer um trabalho, mas eu também preciso conversar com esses homens. E o que a gente vai falar? Se a gente não falar? Conversar, a gente vai falar para eles de tudo isso que a gente está falando. Como que as mulheres são educadas, por que muitas vezes ela não se posiciona. Por que uma mulher, por exemplo, no trabalho, a mulher tem esse negócio do trabalhar em conjunto. Então, eu vejo mesmo sempre eu fiz um trabalho, eu falava, pô, dá uma olhada, vê o que você acha. O que o homem acha? Insegura. Porque se fosse ele ia entregar sem mostrar para ninguém. Sim. Entende? Então, eu preciso desconstruir isso. Não é insegurança, é o estilo de liderança. É o estilo daquela pessoa que é diferente. Ela gosta de trazer o grupo. Então, eu vou precisar trazer o quê? Informação. Eu falo que tem um trabalho que a gente faz que chama inteligência de gênero, que é entender as diferenças dos homens e das mulheres e como que, a partir do momento que eu entendo essas diferenças, eu crio ambientes mais saudáveis. O que acontece muitas vezes? Tem a mulher ali naquela sala de reunião, ela tenta falar. Então, a mulher tenta falar, ninguém escuta, e aí continuam conversando. Aí ela vai, normalmente a mulher é a única que levanta a mão para pedir para falar. É a única que pede permissão para falar dentro daquele ambiente. Eu estava dando um treinamento outro dia, um treinamento que a gente faz de liderança inclusive humanizada. E aí tinham vários diretores e tinham algumas diretoras também. E gerentes, tal, era média e alta liderança da empresa. E daí um dos diretores, eu passo um videozinho, depois assisto, chamado Pur. Ah, sim. E ele falou assim, mas isso não acontece aqui dentro. Eu falei, puxa, que bacana, né? Que talvez no seu departamento isso não aconteça. Acho que seria bacana a gente dar um pouquinho de voz para as mulheres que estão aqui. Falem pra gente, como é que vocês se sentem? Eu falei, agora, se elas não falarem, né? Porque agora é oportunidade. Aí uma delas falou, olha, eu vou te falar uma coisa. Ontem mesmo, a gente estava na reunião, eu tentei falar uma vez. Eu tentei falar a segunda vez, ninguém me escutou. A terceira vez, eu levantei a mão. Aí, sabe o que aconteceu? Eu fiquei com a ideia para mim. Então, o que está acontecendo hoje em dia? A gente trouxe a diversidade de pessoas. A gente trouxe pessoas de grupos minorizados, mas elas não estão conseguindo se sentir pertencentes, valorizadas, escutadas. E aí não adianta nada. Nada. Porque eu tô com uma pessoa talentosa que não está conseguindo colocar suas ideias para fora. Porque qual que é o objetivo de trazer diversidade? Ter novas ideias, novas perspectivas, conseguir construir um carro que, dependendo do público que a gente está falando, esse público vai fazer parte do projeto. Agora, se eu não chamo e não escuto, para que eu estou colocando para dentro da empresa?
Para fazer o pink washing, né? Que tá todo mundo falando, né? É fazer o de conta. Fazer de conta, a gente chama de cosmetic diversity. Ou seja, é só passar uma basezinha para fingir e fala assim, fica aquele negócio que a gente chama de token, que é uma pessoa só. Olha lá, eu tenho a Vivi, eu tenho uma diretora. E o que a gente está descobrindo nas empresas? Outro dia, numa das empresas que a gente faz, tinha uma diretora. Aí todos os diretores, fiz entrevista com todo mundo. Ah, que bacana, tal. Tem várias pessoas no meu time que fazem entrevistas e a gente vai conversando, né? E aí, quando eu fui fazer entrevista com ela, o que eu descobri? Que ela era diretora, só que ela era um nível abaixo deles. Eles ganhavam mais do que ela. Todos reportavam para o presidente. Mas ela ganhava menos, ela tinha um plano de saúde menor, ela tinha um carro que não era o mesmo carro deles. Eu falei, então, peraí. É o que a gente fala do Cosmetic Diversity. Eu tenho, por exemplo, escritórios de advocacia. É muito comum você ver. Sociedade, nível 1, são sócios todos homens, todos brancos, todos héteros, todos cis. Quando você olha o nível de baixo, aí você consegue ter alguma mulher e pessoas negras pouquíssimas também. Então, é isso. Eu estou trazendo, porque as empresas estão cobrando. Hoje, o que a gente tem visto de grandes empresas? Elas têm cobrado. Eu quero contratar você, mas você tem que ter diversidade. Se você não tiver diversidade, eu não te contrato. Então, muitas vezes as empresas nos procuram por conta disso. Porque elas estão perdendo o cliente. Então, hoje o cliente que já está há alguns anos trabalhando com a temática, ele já se sente à vontade para cobrar da sua cadeia de fornecedores. Sim.